Fala, meu lindo! Olha. A gente não combinou essa parte. Nós estamos em São Paulo e hoje pois é, né? Você entendeu, né? São Paulo, o povo aqui é sinistro, animado. Então não vai ser uma série normal. Eu declaro que vai ser a melhor série da nossa vida. E você que está na sua casa, aonde quer que você esteja, hoje começamos uma série chamada Oásis. E essa é a primeira mensagem da série. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no canal. Então, meu irmão, tá vendo? O povo tá me ajudando, porque você vê o vídeo, não vou curtir. Não, curte o vídeo, compartilha, manda no grupo dos amigos, entendeu? Nem que seja para dar uma alfinetada em alguém, manda. No grupo de política que dando maior rebu, manda. Entendeu? Ativa o sininho, isso, minha irmã. Ativa o sininho, que toda segunda-feira você vai ser lembrado. E por falar em mensagem que você vai ser lembrado, que bom que você chegou, porque agora nós damos início oficialmente da série Oásis. E essa palavra eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar frutos nela, porém não achou. Eu me lembro desse texto de quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus lá no começo da minha jornada com Jesus. Foi uma das primeiras mensagens da minha vida que eu preguei. Essa mensagem, ela mudou a minha vida, ela marcou a minha história. Eu nunca imaginei que um dia eu revisitaria por conta de uma experiência nova. Exatamente isso, uma experiência nova com Jesus que me fez entender algumas coisas de maneira distinta. Então, eu quero que você entenda que essa pergunta que vai nortear a caminhada: Deus, o que eu faço? Ou qual caminho eu devo seguir? Ou será que eu saio da onde eu estou? Que são inquietações tão rotineiras das pessoas. Essa mensagem, ela é poderosa para responder a um tempo da nossa história. Deixa eu te dizer como nasceu. Esse mês agora, eu devo ter ouvido uma das histórias mais interessantes desse ano, de 2022. Russell Connell é o que conta essa história. É chique. Russell Connell. Esse homem, em 1869, ele estava nas margens do rio Tigre, e o seu guia árabe contava milhares de histórias, mas uma história marcou ele: a história da mina de diamantes de Golconda. É um pouco estranho os nomes, mas você vai se familiarizar um pouco mais. E aí existia um homem que é o centro dessa história, chamado Ali Hafed. Esse homem tinha uma fazenda muito grande, uma fazenda que dava lucro, com animais que davam leite, com plantações, com lucro, uma boa fazenda. E esse homem era feliz com o que tinha uma esposa, filhos, era extremamente satisfeito com aquele lugar.
Mas um dia ele recebeu a visita de um velho padre na sua casa, que lhe contou uma história de um lugar distante que haviam descoberto uma mina de diamantes. E o Ali Hafed perguntou para ele: e isso é o quê? O que isso implica? E o padre o explicou dizendo que um punhado de diamantes poderia tornar uma pessoa tão rica que poderia colocar seus filhos em um trono, que poderia comprar um pequeno país. E aquele homem, naquela noite, evaporou de maneira completa o contentamento no coração dele. Ele se sentia satisfeito, contente, feliz, mas aquela história daquele homem tirou a paz dele. Ele acordou feliz, próspero, e naquela noite dormiu se sentindo extremamente pobre. Na manhã seguinte procurou o padre e disse: olha, padre, eu estou com um negócio na minha cabeça, eu quero encontrar uma mina de diamantes. O que eu faço? Aonde eu encontro? E aí o padre disse: olha, se você encontrar uma areia branca com um rio que corre por cima nos altos montes, a probabilidade é muito grande de você encontrar uma mina de diamantes nesse lugar. O que Ali Hafed fez? Vendeu a fazenda, vendeu tudo o que tinha, despediu-se da esposa e dos filhos, e a palavra dele na despedida foi: não se preocupem, que quando eu voltar nós seremos extremamente ricos. E assim ele se despediu e foi embora. Visitou vários países, gastando sua fortuna em busca dessa mina de diamante. Foi para a África, para a Ásia, e no final da jornada, cansado porque não havia encontrado, ele estava em um lugar da Espanha, na beira de um mar, sem nada, falido, porque havia gastado toda a fortuna que havia juntado em busca incessante por aqueles diamantes. Bom, aquele dia ele buscou tirar a própria vida. Havia um mar muito tempestuoso, raios no céu, e ele se jogou no mar e nunca mais foi visto. Ele nunca voltou para casa. O tempo passou e o padre ainda morava no mesmo lugar. E um belo dia ele decide visitar o comprador da fazenda. E quando ele chega na casa do comprador daquela fazenda que Ali Hafed vendeu, viu no armário umas pedras pretas, cujo qual a luz que entrava na janela refletia e difundia cores coloridas daquela pedra. E ele disse para o homem: o que é aquilo? E o dono da fazenda disse: é uma pedra que eu achei no lago da fazenda. E o padre falou: não, isso não é uma pedra, isso é um diamante. E ele disse: não, é uma pedra. E ele disse, o padre disse: então me leva aonde você achou. E chegaram em um lugar da fazenda, em um monte alto, com areias brancas, com um rio que corria. E o homem disse ao padre: eu achei aqui. E o padre colocou a mão por baixo, revirou a areia, e na mão dele veio pedras muito mais belas do que aquela que estava no armário do dono. Resumindo, havia uma mina de diamantes debaixo de Hafed. Havia um tesouro incalculável debaixo dele. E ele não se deu conta. Sabe o que é interessante? Essa história não é uma mentira. Essa história é real. Essa história foi contada por mais de 6.000 vezes por Russell Connell. E a mina de Golconda é a mina que gerou os diamantes mais preciosos do mundo. Inclusive, todas as pedras da coroa da rainha mãe, que agora faleceu, são desse lugar. O que me parte o coração, e eu acredito que o seu também, é imaginar que alguém perdeu tudo por algo que tinha debaixo dos olhos dele. Que alguém abriu mão de tudo que tinha por algo que sequer era tangível. Abandonou o real.
E isso não aconteceu em 1869 somente. Isso acontece todos os dias. Todos os dias tem alguém dizendo: eu não sirvo para este lugar, ou este lugar não serve para mim. Todos os dias tem alguém dizendo: eu quero ir para outro lugar, eu quero uma outra família, eu quero um outro trabalho, eu quero filhos novos, eu quero algo melhor. E sabe o que acontece, lindo? Porque nós olhamos de maneira errada, perdemos a riqueza que está debaixo dos nossos olhos. Miramos errado e perdemos aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Sabe, esse negócio de Deus, o que eu posso fazer, o que eu faço, às vezes Deus só está dizendo: fica onde você está, não se mova, remova a terra que está debaixo dos seus pés, que você vai ver. Tem esperança aonde você está, tem diamantes debaixo de você. Glória a Deus, eu ouvi um aleluia. Eu vou repetir: tem diamantes debaixo de você. E é óbvio que eu não posso ficar na história somente. A Bíblia é o manual de regra e fé, o início, o meio e o para sempre. Sabe, o texto que lemos conta a história de uma figueira plantada no meio de uma vinha. É interessante entender o detalhe. A figueira nasce em qualquer lugar, dá em qualquer lugar, mas uma vinha não. Uma vinha, ela é exigente, ela precisa do solo perfeito, da temperatura ideal. Ela precisa, ela é exigente, ela é mimimi. É a geração que tem no nosso meio hoje. Aqui não tem ninguém. Aleluia. Ela é fresquinha. Ah, não, essa temperatura eu não vou dar fruto. A figueira não, irmão. A figueira de menos 7 a 40 graus, ela vai nascer. É igual o chuchu. Aonde você plantar, nasce. Amém? Bom, a Bíblia diz que o dono da vinha colocou uma figueira no meio. Você entende que loucura? A figueira não precisa de tudo aquilo, mas o dono da vinha colocou a figueira no meio. Bom, a Bíblia diz que quando o dono da vinha veio para ver os frutos da figueira, aconteceu um negócio: não tinha. Mesmo o solo sendo perfeito, mesmo a temperatura sendo ideal, mesmo tudo conspirando a favor, aquela figueira não tinha frutos. E aí a Bíblia diz que o Senhor, o dono da vinha, volta no segundo ano. E quando ele volta, a cena se repete. Não havia frutos. Eu quero que você compreenda exatamente aquilo que Deus quer para nós aqui. Nós somos a figueira, nós não somos a vinha ou a videira. Nós somos a figueira. E Deus não nos plantou no lugar onde estamos por um acidente. Eu quero repetir isso. Nós não fomos um acidente de Deus no lugar aonde nós estamos plantados. Não, o dono da vinha pegou a semente da figueira na mão, escolheu o solo no melhor lugar, abriu a terra, moveu a terra, colocou a semente da figueira, e essa semente é você. Exatamente aonde Deus colocou você é o melhor lugar para que você dê frutos. Lindo, eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que alguém conversa comigo sobre aquilo que a gente vive, chega à mesma conclusão que eu nasci no lugar errado. A logística da minha cidade é ruim. Todo mundo diz: por que você viaja tanto? Se você morasse em São Paulo se você morasse em São Paulo, você estaria a um voo de todos os destinos. Por que pegar 2 voos? Lindo, tudo bem você querer se mudar, e eu não estou dizendo que você não pode. Só estou dizendo que no meu caso é Deus dizendo: oh, lindo,
fica aonde você está, porque o que faz você dar frutos, entenda, deixa, já chego lá, só para não confundir. É que eu sou apaixonado nisso aqui, irmão. O que faz... Não, já chegamos lá. Eu nasci em Joinville. Eu queria ter nascido em São Paulo. Queria. Aliás, eu queria muita coisa. Eu queria ter nascido na casa do Silvio Santos. Eu sou amigo da família hoje e eu fico pensando, por que, Senhor? Eu não comi sucrilhos quando eu era pequeno. Eles comem sucrilho Kellogg's desde quando se entende por gente. Já pensou acordar de manhã, o papai dizer, mas oi, olha só. Desculpa, perdão, me empolguei. Mas imagina, ou melhor, eu queria ter nascido na casa do Billy Graham. Eu sou um evangelista. Já pensou eu acordar e o meu papai dizer, filho, abra sua Bíblia. Porque o papai vai te ensinar algumas coisas que o papai aprendeu com o mestre. Seria extraordinário. E esse é um negócio na nossa mente. Nós sempre estamos nos movendo de um lado para o outro, pensando que as oportunidades somos nós que criamos. Nós queremos tal lugar porque pra gente é melhor. Nós queremos aquela paternidade que porque pra gente faz mais sentido. Mas tira tudo isso da tua cabeça e agora olha o contrário. O que glorifica mais o nome do Senhor? O filho do Billy Graham pregando? Ou um garoto de Joinville, filho de pai que ninguém conhece, de mãe que ninguém sabe, pregando o evangelho? Você entende? O que para mim não faz sentido, Deus diz, é exatamente isso que eu quero, para que a glória não seja da figueira, para que a glória seja de quem plantou ela. Bom, eu quero que você saiba que a maior pobreza do homem não é a material, é a espiritual. E é exatamente isso que faz as pessoas confundirem tanto a sua realidade. Grava muito bem o que eu vou te dizer, meu lindo. A nossa pobreza espiritual faz com que os nossos olhos físicos não percebam a riqueza que está à nossa volta. Somos multimilionários. 10 irmãos receberam. Somos multimilionários. Nossa família é uma riqueza incalculável. Nossos filhos são uma riqueza extraordinária. Os nossos pais, o nosso trabalho, aonde nascemos, é um solo perfeito de milhares de riquezas escondidas que só vai descobrir quem ficar para cavar e mexer na terra. Portanto, meu lindo, ao invés de viver uma vida de fuga, tentando encontrar um lugar para dar frutos, comece a mexer a terra onde Deus te plantou. Os diamantes estão debaixo de você. A figueira está plantada no meio da vinha. Na terceira vez que o dono da vinha vem para ver a figueira. Interessante isso, né? Confesso para você que me incomoda um pouco você ter uma vinha que dá lucro e prestar atenção na figueira. Você ter um monte de árvores valorosas e se preocupar com a que não vai te dar lucro. Mano, deixa eu te dar uma notícia. Não tem nenhuma videira no nosso meio aqui não, tá? Todos nós somos figueiras. Tinha gente melhor. Jesus escolheu eu e você. É difícil, né? Os irmãos até dão uma glorificadinha, mas bem de leve. Porque a gente tem dificuldade de reconhecer que só Deus para olhar para alguém como eu e você e dizer: eu quero ver o fruto desse garoto. É só Deus para colocar a gente no lugar perfeito para dar frutos, no solo controlado, na temperatura ideal. Só Ele. Bom, mas Ele cansa.
E o dono da vinha cansa. O dono da vinha diz: olha, é o 3º ano que eu venho aqui. E essa figueira jaguarinha, na minha cidade a gente fala assim, aqui é bandida, ela não dá fruto. Corta e joga ela no fogo. Aí a Bíblia diz que tem um outro personagem que aparece, o viticultor, que é o que trabalhava todos os dias na vinha. Ele é especialista em videira, mas a figueira está ali, e ele está apaixonado na figueira. E ele diz para o dono da vinha: mais uma chance. Obrigado. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Eu vou dizer de novo. O viticultor diz: mais uma chance. Irmão, a chance é sua. Fala pro irmão que está do teu lado, que ainda não descobriu que é milionário. Fala assim: mais uma chance. Mais uma chance para você ser grato a Deus pelo teu trabalho. Mais uma chance para você parar de reclamar. Mais uma chance para você começar a celebrar o que Deus já te deu. Mais uma chance para o fruto aparecer. Sabe, eu vou te falar um negócio. O viticultor tem a gente sabe quem ele é. Ele está pedindo mais uma chance para o dono da vinha que já passou 3 anos. Mas é porque ele quer que a figueira acorde, sabe? A Bíblia diz que ele move a terra tudo de novo. Ele deita esterco. Ele retrabalha em algo que já trabalhou, para dar uma chance. Eu vou te falar uma coisa, lindo. Algumas mensagens eu gostaria de ter ouvido antes. Sabe, algumas palavras que Deus me dá hoje, eu queria que Deus tivesse dado, e já deve ter dado, mas eu não ouvi, para um outro pregador, para que eu pudesse sentar, ouvir e dizer: eita, é isso. A gente é cabeçudo demais, irmão. A gente vive uma vida, às vezes, perfeita, e a gente não tem coragem para celebrar e agradecer a Deus pelo que temos, porque parece que nós sempre estamos em procura de uma mina de diamantes, e nós nunca paramos para observar tudo aquilo que Deus já nos deu e que está abaixo dos nossos pés. Eu tinha 23 anos, por aí. Realizei um sonho de comprar um carro meu, um carro dos sonhos. Comprei o carro, e o carro capotou. Com 5 meses eu perdi ele. Minha esposa estava dirigindo, ela dirige muito bem, e não entendi a referência, os irmãos riram. Ela dirige muito bem, um bêbado que bateu na gente. Tu vê que a falta de um ponto e uma vírgula muda tudo, né? Aí o carro capotou, perdemos o carro, e olha o que aconteceu. Era o primeiro carro que tinha seguro, então eu recebi o seguro, comecei a construir uma casa, sobrou 14 mil, e eu comprei um carro no leilão. Meu pai comprou um carro chamado Symbol. Tá vendo? É por isso que eu traumatizei na época, por causa dessa gracinha. Um Symbol. Bom, eu cheguei na casa de um amigo meu com o Symbol, e meu amigo disse: olha, seja bem-vindo ao seleto clube de 14 pessoas do Brasil que tem esse carro. Bom, eu apelidei o carro de simbólico. Simbólico. Simbólico é algo que está no lugar de algo, mas é simbólico, ele não é de verdade. E eu fiz piada com aquele carro, irmão. O simbólico está estacionado, o simbólico está lá, só simbólico, vamos chamar mais. Bom, um dia eu estou na casa de um amigo meu, um amigo rico, assim, com a cara de vocês. Aleluia. E esse irmão, ele já estava despedindo da gente. Eu desci a escadaria da casa dele, e aí estou chegando, tem uma caminhonete maneira e tem uma moto na frente, uma bis. E aquela motinha econômica, sabe, que só marcha para baixo, pequenininha, parece um grilinho. E ele olhou para aquela moto e falou assim: rapá, pensa uma moto que eu amo. E eu tô olhando para a moto assim: que é isso, hein? E irmão, ele começou a gavar a moto. Essa moto, ela é incrível, Deus que me deu.
Segura. E eu tô olhando pra moto assim, E ele, rapaz, deve fazer uns 3 anos que eu não abasteço. De tão econômico. Ele se empolgou um pouco. E irmão, eu tava olhando pra moto e o Espírito Santo falou no meu coração. E quando Deus fala comigo, eu tenho um problema de fabricação, eu choro. Então, eu tô olhando pra moto, Deus tá falando comigo, e o que Deus tá falando comigo é assim: e você? Que ainda não aprendeu a ser grato pelas coisas que eu te dou, que não parou para perceber que o que você tem é o sonho de muita gente. Irmão, eu tô olhando pra Brisa assim já. Eu comecei a chorar, o homem pensou, pronto, apaixonou pela moto. E aí eu piorei, eu chamei a minha esposa na hora, falei, vida! E a minha esposa veio, ele pensou, pronto, vai embora comprar uma. E eu entrei com ela no carro e falei pra minha esposa, amor, deixa eu te falar um negócio. Aconteceu isso, e sabe de uma coisa? Vamos agradecer a Jesus por esse carro que Ele me deu. Ele deu pra gente, amor. Vamos agradecer. E eu vou contar um negócio, irmão. Foram 45 minutos de oração. Era o deslocamento da casa do homem até a minha casa. E eu fui 45 minutos dizendo, Jesus, muito obrigado por esse carro. Maravilhoso. Olha só, Jesus, o volante. Comecei a elogiar, irmão. Sabe o que é interessante? Eu passei 6 meses só vendo ponto negativo. Mas quando eu decidi ser grato a Jesus, eu só conseguia ver o benefício do carro. E eu dizia, olha aí Jesus, geladinho, parece a Europa dentro. Irmão, eu gavei tanto esse carro que quando eu cheguei ele trancou as portas e falou, vai sair não, continua. Não, brincadeira, irmão, só porque às vezes alguém pode acreditar. Eu saí, o carro deu 2 piscadinhas, falou, eita, te amo, ó. Postou na página do Só Símbolo, encontrei um amante. Ele me ama. Irmão, eu vou te falar um negócio. Você pode ir um dia para o próximo lugar. Deus pode te levar para um outro lugar. Deus pode te dar algo melhor, um trabalho melhor, uma casa melhor. Mas sabe o que você precisa descobrir e entender? Grava muito bem o que eu vou te dizer. Deus nunca vai te dar algo melhor enquanto aquilo que Ele já te deu não for o motivo da sua gratidão. Quando você não celebra, quando você não agradece, quando você não entrega ao Senhor em gratidão dizendo muito obrigado, dificilmente Deus vai te levar para um próximo nível. Porque se tem algo que destrava você para viver novas estações, é viver de maneira plena, completa e satisfeita meu Deus do céu, a estação que Deus te deu para viver agora. Então, lindo. Obrigado, irmã. Então, lindo, antes de terminar esse vídeo, procura os teus filhos. Chama ele e diz, oh meu Deus, coisa linda. Às vezes faz tanta bagunça que eu não aguento mais. Mas Jesus, obrigado, abençoa. Vai no seu carro que você reclama a semana toda, entra nele e diz, Jesus, muito obrigado, Senhor. Pode não ser o melhor, mas é o que eu tenho agora. Muito obrigado, Jesus. Vá para o seu trabalho, entra, abençoa todo mundo, abençoa até a Jéssica que recebeu aumento e você não. Sabe, tem uma Jéssica no meio que ficou feliz aí, ó. Profético. Você entende? Abraço, chefe, de obrigado, Jesus. Espera uns 5 dias para a mensagem trabalhar bem em você, mas depois faz. Mas entenda, você não precisa ir para um outro lugar para ser rico, para ser feliz, para ser satisfeito. Você só precisa entender que toda a riqueza que você precisa, Deus já colocou debaixo dos teus pés. Aprenda a desfrutar de cada estação. E a figueira? Preciso concluir a figueira. Bom, irmão, ninguém sabe. O senhor sabe o que rolou depois? Não conta. Só fala que a figueira
teve mais uma chance. Eu não sei o que vai acontecer depois com você, mas eu sei que hoje Deus está te dando mais uma chance. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo lugar aonde o Senhor nos plantou. Obrigado, Senhor, porque toda a riqueza do mundo tem nome. É Jesus, e nós te conhecemos. Amamos o teu nome, Senhor Jesus, e tu és muito além do que precisamos. Mas com tua infinita graça nos permite viver estações, desfrutar. E Jesus, entendemos que não precisamos ir para outro lugar para encontrar a riqueza que o Senhor já nos deu. Está debaixo dos nossos olhos, Senhor. Não permita que a nossa espiritualidade frágil nos cegue de ver aquilo que o Senhor com tanta graça derramou nas nossas mãos. Jesus, eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pelos meus filhos. Eu te agradeço pelas fases que vivi até então. Te agradeço por poder pregar o teu evangelho. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo, pelo que tenho, pelo que tive e pelo que um dia ainda vou ter. Mas não estou preocupado com o que virá, porque sou extremamente satisfeito com aquilo que o Senhor me deu para viver agora. Em nome de Jesus, amém.